Olá pessoal, boa noite. Gravando um vídeo pela primeira vez aqui, me mostrando, porque das outras vezes nunca tô arrumada. Aproveitei que eu estava arrumada para um outro evento e aproveitar que tô aqui para gravar um videozinho hoje sobre reflexão, né? Eu escuto muitas histórias na rua, história dos alunos, histórias das mães da escola onde meu filho trabalha. E isso vai me dando ideias para falar, porque eu acho que a gente guarda as coisas para nós e não dialoga. E gravar aqui no YouTube é uma forma de eu aprender a falar melhor, né? Me comunicar e também colocar os pensamentos em dia. E o assunto para reflexão de hoje tem uns vídeos gravados, né, sobre a questão universidade, ensino superior, que também vai envolver fatos relacionados a esse tema, que eu coloquei, que é o poder e a liberdade de dizer não. Só que antes de chegar na história do ensino superior, na pós-graduação, onde acontece muito isso, e não é relatado nos jornais, a gente não vê no dia a dia dos nossos jornais os casos de depressão, de violência psicológica, não é? Que acontece, que hoje se fala muito, que antigamente se dizia que era frescura, mas é algo que precisa ser falado. E eu ainda vejo isso no dia a dia. Pessoas adultas, seja qual for a idade. Tem um colega que tem 60 anos, já vai se aposentar num concurso de professor, que ele é concursado do ensino municipal da cidade onde eu moro. E aí foi fazer um doutorado, também verificou o poder libertador, que é dizer não, não é? Então eu coloquei algumas histórias aqui de relatos que eu escuto pra gente pensar sobre isso, que acontece muito, não é? Imagina uma pessoa, você tá passeando com seus cachorros na rua, tá na sua, descansado, aí aparece aquela pessoa que você conhece, ou do ambiente de trabalho, que você não gosta, ou de algum local ali do seu bairro, seu vizinho, que você não gosta dessa pessoa, você não quer ter amizade com ela. E aí é para falar como essas pessoas são invasivas, como elas chegam e aí você percebe que não consegue dizer não, né? Essa pessoa geralmente não tem intimidade nenhuma e aí, do nada, também essa pessoa te pede dinheiro, né? A pessoa acha que te conhece, que tem uma amizade, ele é apenas teu vizinho, não te conhece de muito tempo, e aí pede dinheiro, pede teu cartão de crédito, não é? E o interessante de quando eu escuto uma história dessa, quando a pessoa vem me contar, mas fulana nem me conhece e veio pedir o meu cartão de crédito, é um absurdo, mas qual é o pior? Eu me justifiquei para ela, ficou se justificando, não é? Por que ela não conseguiu simplesmente dizer não? Por que essa pessoa simplesmente não disse, fulana, não vou lhe emprestar o meu cartão, ponto. Mas como tem pessoas, e eu também já estive nesse lugar, de se justificar para dizer, olha, porque meu cartão tá cheio, meu cartão, o limite é pequeno. Não precisa. A falta de educação é da pessoa que veio pedir o teu cartão, não é? Porque queria comprar algo, não vou dizer aqui o mesmo exemplo, porque senão vai que a pessoa assiste e identifica, não é? Quer comprar algo que você não comprou para si, mas o outro está pedindo o teu cartão para comprar, né? E você já está justificando, quando simplesmente dizer assim, eu te conheço? De onde? Para ter essa intimidade e você pedir meu cartão. Mas preste atenção, geralmente a pessoa fica com vergonha de dizer não, não é? E aí tem outra situação que acontece muito, principalmente de familiar. A pessoa chega na tua casa, você não convidou, a pessoa não informou que estava indo na sua casa, toca lá na campainha, no interfone, no porteiro, olha, fulano tá aqui embaixo. Pode ser mãe, pai, o que for. Tem família que isso acontece. E você não convidou. E aí o que é que você faz? Mas é minha mãe e meu pai, eu deixo vir. Se você tem uma relação boa, ótimo. Se você está feliz com a presença dessas pessoas na sua casa, beleza, receba. Mas tem gente que não tem essa realidade, não é? Que tem muitos conflitos familiares, principalmente com a mãe ou com o pai, e que não quer receber essa pessoa em casa, não é? E aí você tem que ficar se justificando para dizer ao porteiro, olha, diga que eu não estou,
Ou você tem a coragem de dizer, avisa ele que no momento eu não posso receber, volte mais tarde. Chocante, não é? Mas por que incomoda tanto dizer não, não é? Nesse caso, quem é o mal educado? A pessoa que chega na tua casa sem te avisar e se você estiver ocupado, fazendo diversas tarefas, seja lá o que for, nem que esteja deitado assistindo um filme, você não está a fim de receber visita, não é? E a pessoa veio sem avisar, sem lhe comunicar. Quem é mal educado? Você, que está se justificando ou fingindo que não está em casa, ou a pessoa que foi até a tua casa sem ser convidado, não é? E aí tem situação também que eu fico observando, de amigo meu. Tem a família, festa de final de ano, né? Tem a família, a pessoa quer sair, quer passear com outras pessoas, mas os familiares quer a sua presença, quer ele lá. Não, você vai sair comigo. E aí a pessoa não sabe dizer não. Ah, mas eu vou sair com fulano. Certo, mas você quer sair com fulano? Você quer a companhia dessa pessoa e não sabe dizer não. Ah, porque é meu parente, é não sei o quê. Então, são diversos conflitos. Mas o que eu quero focar aqui não é a questão psicológica, a análise ou psicanálise da situação, mas é o porquê que a gente não consegue dizer não em diversas situações. E isso que acontece, a gente leva também para a vida acadêmica e também para a vida profissional. Eu mesmo, na situação onde eu trabalhava numa faculdade particular, e aí eu tinha meus 30 anos, trabalhava num cargo de coordenação e estava junto com outros coordenadores que eram bem mais velhos do que eu. E aí, lógico, o preconceito de achar essa menina que tomou o lugar de um cara que tinha mais experiência. Então, eu vou ensinar ela como fazer. E a gente não sabe dizer não. E eu lembro quanto aquilo me trazia sofrimento. Porque todo dia eu ia pro trabalho, nossa, eu vou encontrar fulana. Aí fulana vai me encher o saco. Porque esse tipo de gente, ele é invasivo, ele é persuasivo. Ele não tá prestando atenção se você está incomodado com a forma com que ele está abordando. Ele apenas quer que você faça o que ele está pedindo. E aí, por que nós não sabemos dizer não? Por que nós simplesmente não chegamos para a pessoa e diz, ei, fica aí sentada do teu canto, na tua mesa, e eu vou ficar aqui na minha trabalhando. Depois a gente conversa. Ou quando é alguma coisa no trabalho, não vamos fazer, que era assim que acontecia. Olha, nós vamos fazer uma situação assim, sabe? Porque é melhor e tal, não é? Aí você sente aquela enxurrada da pessoa falando, dizendo um monte de coisa e a gente não sabe dizer não. E aquilo ali vai virando uma bola de neve. A pessoa vai ficando cada vez mais invasiva, vai cada vez dizendo o que é que você deve fazer, o que não deve fazer, para fazer como ela quer que você realize. E nós não sabemos dizer não. E aí eu lembro que teve diversas vezes que eu ia trabalhar e vomitava. Me dava ânsia de vômito, eu digo, eu não vou mais para aquele trabalho. Mas o problema é que uma pessoa me dizia, essa situação já aconteceu em diversos ambientes de trabalho. Então, o que é que fica a lição? Por que se repete? Por que eu não consigo dizer não? Não é? Aí entra no fator psicológico, que é o que eu não vou trazer aqui, que eu não sou psicóloga, mas é pra gente pensar, por que não sabemos dizer não? O errado é o outro que está invadindo, que não está perguntando, fulana, o que você acha da gente fazer assim? Qual é a sua opinião? Não há espaço, não é, para isso. Então, por que é difícil? E quais consequências isso traz para a nossa vida, não é? Então, eu contei aqui 3 relatos, 3 situações. A moça que pediu cartão de crédito, um amigo que não queria sair com os familiares, o familiar que te visita sem avisar, a pessoa que trabalha contigo e você tem que trabalhar com ela, mas ela é invasiva, ela não deixa você mostrar todo o seu potencial no trabalho, ela quer mostrar que ela é que deu as ideias, que ela é a dona da ideia e tem que ter o cuidado nisso. Muitas pessoas fazem isso com medo de perder o seu cargo, ou querendo aparecer mesmo, para mostrar, olha, eu sou a líder, eu preciso da promoção. Então, a gente tem que saber lidar com essas pessoas e dizer não, sem medo de ser feliz. E eu lembro o quanto foi libertador no dia que eu cheguei para o meu chefe do ambiente de trabalho e disse, olha, está acontecendo isso e isso, porque eu já estava adoecendo, tomei um Rivotrilzinho, tive um surto,
que olhando de fora, quem vê, nossa, mas fulana é tão educada, é tão amorosa, mas quem tá ali do lado, aquela pessoa todo dia massacrando, te infernizando para que você realize as coisas do jeito que ela quer, como ela quer, não é? E dizendo, impondo, e você não sabendo dizer não, isso a gente vai guardando e acaba adoecendo. Então teve um dia que eu cheguei, criei coragem, fui falar lá pro chefe, disse a situação tudinho e que eu tinha ido pro hospital, tinha passado mal em relação àquilo tudo. Fiquei como fofoqueira? Fiquei. Mas depois que eu falei isso, hoje eu penso assim e vejo, nossa, foi libertador, não é? E ao longo dos anos, outras situações também em relacionamento sobre dizer não, que eu vejo o quanto é difícil. Isso aí eu já tratei na terapia e aprendi a dizer não. Não deixar a pessoa invadir, nem familiar, nem a pessoa com quem está se relacionando, nem amigo, nem nada. É ótimo o botão do FODA-SE, não é? É maravilhoso dizer não. Então, aí agora, pensando nisso, não é? Falando do ambiente de trabalho, falei do ambiente familiar também, mas vamos voltar agora para a pós-graduação. Por que eu pensei nisso? Porque é algo que não é muito falado. Eu sigo um rapaz no Instagram, que eu não lembro agora o nome dele, mas é interessante que ele vai contando as histórias que acontecem na pós-graduação. E um rios dele era o seguinte, era ele falando para você tomar cuidado, porque você morre, e aí quem fica com o seu projeto de pesquisa, sua bolsa, não é? Seu assunto ali, da tese, que for, outra pessoa. Ele fala de uma forma bem cômica, maravilhoso, não decorei. Eu assisti e fiquei com isso gravado, não é? Pra, tipo, vá descansar. Adianta passar a madrugada inteira lendo, não é? Será que você não pode dormir porque o cérebro precisa do sono para ter ideias, para poder escrever, para poder pensar naquele projeto de pesquisa que você está trabalhando, que está ali, principalmente no meu caso, que é em laboratório, na parte de química. Às vezes a gente faz uma pesquisa e dá errado e a gente precisa pensar. Nossa, o que será que deu errado? Eu já li tal artigo, que pode ser tal coisa. Eu fiz a síntese de um material, não deu certo. Mas ou você precisa elaborar um texto e não está tendo ideia, não é? Então, é esse assunto que eu vou entrar. E ele falou, você morre, você adoece, e aí? O que acontece? O professor continua lá, não é? Bem, super saudável. Você que adoeceu. E aí eu coloquei nesse assunto para pós-graduação. Você que é aluno de mestrado, de doutorado, não é? Não posso falar sobre de pós-doc, que eu não cheguei nessa parte de minha vida de fazer um pós-doc, mas eu acho que deve seguir a mesma linha, né? Eu pergunto, você é funcionário? Qual é a relação numa pós-graduação entre um professor e um aluno, não é? Você faz um processo seletivo para fazer um mestrado. Então, na época que eu queria fazer mestrado, foi mais porque não deu certo na área industrial. E aí todo mundo dizia também que eu apresentava muito bem na indústria para os funcionários, fazia treinamento, que eu tinha dom para essa parte de educação. E aí não deu certo, segui para a linha, fui para o mestrado, doutorado, depois da aula na particular, depois fazer concurso público, não é? E aí, o que é que eu lembro? Que isso aconteceu lá quando eu estava em 2009, estamos em 2026 e a história é a mesma que eu escuto, a mesma. Só mudam os personagens. E aí, você é funcionário, não é? Você é aluno, bolsista desse programa que está com uma pesquisa. Então, o que é que eu observo? Ai, gente, não vai atrás das nossas obrigações. Quais são os nossos direitos e os nossos deveres? Todo programa deve ter lá. Quais são os direitos e os deveres? O que é que você tem que fazer? E o que seu professor também deve fazer, não é? Como ele deve se comportar, lhe orientar, quais são os prazos, não é? E aí, foi isso que eu coloquei. Quais são as suas atribuições? Por quê? Porque que fica não velado ali? Que você é funcionário. O professor te coloca para você ser técnico de laboratório, para você dar aula no lugar dele. Já vi isso várias vezes. Porque existe o estágio docência, existe.
né? E vi professores que faziam direitinho, que acompanhavam o seu aluno no estágio de docência na pós-graduação. Mas o que acontece na maioria dos fatos? Vai lhe dar aula no meu lugar? O quê? Do semestre inteiro. Dei aula do semestre inteiro. Então, vi sim, onde eu estudei, onde eu fiz pós-graduação, pessoas dando aula o semestre inteiro. E eu, quando era aluna da graduação, adorava quando vinha o aluno de pós do professor, porque a gente não entendia. Era uma disciplina de equipamentos, dimensionamento de um equipamento. Na época era bem difícil, não tinha o YouTube como tem hoje, com várias pessoas ensinando, não é? Os livros, a gente tinha que tirar xerox, pegava a prova de outro para tentar entender. E aí, quando vinha um aluno dar aula no lugar do professor, era uma bênção. Mas por que o professor não dava uma aula de forma que a gente compreendesse o assunto? Tinha que vir um aluno dele de pós-graduação, do mestrado ou do doutorado, dar aula no lugar dele para a gente entender. Aí eu sempre pensava isso, os deuses do Olimpo e nós que estamos aqui, não é? Na base, somos o quê? Eles, coitados, dá aula aí para esse povo, né? Acontece. Muitos vão ficar com raiva? Vão, mas posso fazer nada, não é? É o que aconteceu e é o que acontece, tá bom? E aí, vou agora pro meu caso, né? Porque eu era aluna de mestrado, e aí eu lembro que eu corri atrás para fazer a pesquisa, porque eu era toda certinha. Eu digo, meu Deus, o que é que agora eu tenho que fazer? Orientar, como escrever? Não tive. Eu que tive que ler bastante e ver como escrever, pegar as normas da ABNT, mas alguém chegar e me dizer, olha, como eu faço com os meus alunos, o que é uma introdução, o que é uma metodologia, leia tal artigo, de dar uma orientação inicial e, lógico, depois o aluno tem que também se virar um pouco, não é? Não dá para ser a pessoa fazer tudo pelo aluno, mas ter um mínimo de orientação, por onde começar. Não faço ideia, não é? Quando é o aluno. Então, tem horário de trabalho? Aí, então, o que é que eu via? Não. Se você tem uma pesquisa acontecendo e a reação química dela vai durar, aí você vai passar a madrugada. Então, tem gente que levava colchão pro laboratório. Eu disse, eu achava um absurdo. Eu disse, eu não vou dormir aqui de noite. Um local insalubre, o laboratório era terrível. Nossa, sem nem explicar de como é que era, tá? Ó, terrível. Sem estrutura, sem nada, era sujo, assim, um ambiente de banheiro. Para comida, era dentro do laboratório, né? Hoje já é mais organizado, os laboratórios têm copa em alguns locais, né? Então, não sei em outros, como pode não ter. E aí eu dizia, não vou fazer isso não. Então eu chegava cedo, fazia meus experimentos, terminou o horário e ia embora. Mas sempre ficava aquela piadinha do professor. Ah, tá bom demais, a pessoa vai, faz quando quer. Eu digo, lógico. E aí eu coloquei aqui. Se você é funcionário, se você é um aluno, se é um funcionário, se é um trabalho, se o programa de pós-graduação no qual você está inserido, você está fazendo uma pesquisa, é um trabalho, qual é o seu horário de trabalho? Por que tem um pessoal que chega às 8 da manhã e sai 10 da noite? Então fica uma coisa assim, muito como se fosse, ai, não é um trabalho, é porque eu gosto. Mas você não está sendo remunerado sobre isso? É um trabalho, não é? E se você estivesse trabalhando numa empresa, não teria que cumprir as regras? Por que tem? Não, mas é porque o professor pediu. Certo, mas tá legal? É normal isso? Então, eu não ficava. Deu a hora, terminei o que eu tinha para fazer, simbora. E aí, até para escrever, escrevi em casa, porque escrever no laboratório ou no ambiente ali de trabalho, que tem diversos alunos, chega um, chega outro, conversa e você perde a linha de raciocínio. Não é? Então, tinha isso. Então, eu já ouvi de professor dizer assim, chegou o final de ano, chegou janeiro, ele ia tirar as férias dele. Aí chegava e dizia, e aluno tem férias? Aí eu dizia, tem férias. Você não vai tirar férias? Eu vou tirar férias também. Não venho. Nossa, que atrevimento. Então, assim, levei muito palavras de que sou atrevida, de que... Não que faltasse por respeito, não. Isso aí não falava não, mas que eu era muito atrevida, muito ousada, né? E aí, o que é que eu observo? Quando a gente aprende a dizer não, a pessoa percebe e diz, eita, com aquela ali eu não posso fazer isso. Porque ela já vai fazer o quê? Vai dar show, né? Então, eu dava show. E aí, eu vejo, hoje acontece a mesma coisa. Passo pelo laboratório, vejo que tem aluno lá ainda 10 horas da noite. Precisa? Realmente precisa? Realmente é necessário? Por que você tá lá?
Por que que não deu tempo? Nas 8 horas de trabalho durante o dia. E se a pessoa tem filho? E aí a aluna engravida? Quem não tem caso, né, de professor dizendo que não pode prorrogar a bolsa, que não pode fazer nada, não é? Já ouvi muito. Eu já ouvi. E aí o que acontece? As pessoas não denunciam, as pessoas não se impõem. E aí vai levando isso. E outro, não deixar os limites claros, né? Que eu coloquei aqui. Não deixar os limites claros. Não precisa ser mal educado. Você não vai ser aquele aluno que vai deixar de fazer as coisas. Mostre que você vai fazer as coisas. O problema é não deixar claro. Eu venho tal dia, tal hora. O cara lá, o irmão, né, que é seu orientador, vai reclamar? Vai. Mas se você souber dizer, meu filho, no CLT as pessoas cumprem o horário, tem direito do trabalho, por que que aqui não vai ter? Me conta. Pega aqui o celular, vou gravar aqui o senhor falando, vá, me conta, por que que não pode? Acabou-se, não é? Então tem que prestar atenção nisso. Coisas que são pedidas no fim de semana, coisas que são pedidas depois do horário, por que que o irmão não pode aguardar? Às vezes acontece, eu mando por um aluno, olha, para eu não esquecer de dizer amanhã, esse recado é para amanhã, às 8 da manhã você olha, tá? Mas para eu não esquecer, eu tô dizendo agora, né? Então, deixar claro, já vi e vejo diversos ainda. Ano passado eu vi muitos relatos, onde eu pego carona para ir pro trabalho, de pessoas que estão na pós-graduação adoecidas, com problemas mentais, com problemas de depressão, porque não sabe dizer não. Ai, mas ele vai tirar minha bolsa. Como? Qual a justificativa? E aí, o que é que eu vejo? O que domina uma pessoa, o que nos domina, não é? Quando tem essa pessoa invasiva, é que a gente não sabe dizer não, né? E eu esqueci agora o que eu ia falar, da outra parte. Não sabemos dizer não, eu esqueci. Vamos para a próxima. Né? Deixar claros os limites. E aí eu tenho uma história para contar. Teve um professor, né, que pediu para uma aluna que eu conheço, assim, fulana, olha, faça um favor para mim, sempre assim, muito bondoso, faz um favor para mim, envia esse e-mail aqui, olha como ele é bonzinho, envia esse e-mail aqui para todos os alunos aqui do laboratório, do grupo de pesquisa. Por que que ele não mandou do e-mail dele, né? Ele mandou uma aluna. Manda esse formulário aqui para todo mundo preencher. Gente, eu vi o formulário. E eu disse a ela, não mande. Não mande. Isso é uma piada. No formulário eu lembro que tinha. Era muito lindo, muito singelo o formulário, que era uma ajuda. O professor estava ajudando você, aluno, a organizar o seu horário para dar tempo de você fazer sua pesquisa. Aí no formulário dele tinha: quais horários você vai para a igreja? Qual horário que você vai malhar? Qual horário que você está em aula, né, na sala de aula, como aluno assistindo aula? Qual horário que você está no laboratório dedicado à sua pesquisa? E qual horário que você está com sua família? Qual horário que você namora? Muito lindo, muito singelo, porque ele estava querendo apenas organizar, ajudar você a organizar seu horário. Mas não, ele estava querendo te controlar mesmo. E esse mesmo professor é impressionante. Quando eu era aluna dele, de pós-graduação, a primeira vez que eu mandei as correções do meu trabalho, aí já foi logo dizendo assim, na época não tinha OGA, não tinha uns programas que você verificava plágio. E aí ele leu e já de cara disse assim, tem muito plágio nesse seu trabalho. Eu disse, prove. Quero que prove, porque eu sabia o que eu tinha feito. Eu usava muito artigo internacional, como eu sabia inglês, eu mesma traduzia com as minhas palavras. Eu disse, prove. Não, porque em outro trabalho eu digo, lógico, pegou o mesmo artigo, certo? A tradução dela que ela fez foi essa, a minha foi essa. Tem algumas palavras parecidas, mas prove que é plágio, não é? Então, assim, desde o começo eu impus, isso já foi no doutorado, eu impus para esse professor como é que eu era. Então, ele nunca levantou a voz para mim, mas eu já vi ele levantar a voz para outras mulheres no laboratório, brigando de ver a aluna sair chorando. Já vi, e eu perguntava, mas por que você permite isso? Não, porque senão ele vai tirar minha bolsa. Então você vê, lembrei o que eu ia falar, de como o medo controla pessoas, controla a sociedade, controla a população. Tá aí na história, né? Como o medo controla. Como, a partir do medo de perder uma bolsa, porque na maioria das vezes as pessoas precisam, eu já precisei de só
ter de fonte de renda a bolsa da pós-graduação e o medo do professor tirar. Aí eu perguntava às pessoas, mas assim, por que não vai dar aula fora para ganhar dinheiro de noite? Não, não pode. Mas por que não pode? Aonde está escrito que não pode? Aluno de pós-graduação dá aula na sua área de conhecimento para adquirir experiência, não é? Então, ficava nisso. Me prove que não pode, não é? Também não sei a lei agora, mas na época tinha uma portaria, na época que eu fazia doutorado, de que sim, desde que você cumprisse com as suas obrigações no projeto de pesquisa que estava. Porque como é que você está fazendo um mestrado e um doutorado para no futuro fazer um concurso para professor se você não pode dar aula? Ah, mas só pode dar aula no lugar do professor, na disciplina dele. Para eu ganhar dinheiro não pode, né? Então, é o medo que controla. E aí, então, eu já vi diversos casos de aluno que fazia o projeto todinho do professor, o aluno impecável. E o professor vai como? Nunca tá bom. Isso mata a pessoa. Quando o professor chega e vem que nunca tá bom. Lógico, já deve ter acontecido isso com meus alunos, tá? Mas porque se ele for realmente ver, não tava bom não, tava ruim. E aí, dou toda a orientação de como melhorar. Mas o ruim é aquele que você quer entregar, você tem um prazo, mês que vem, que tem um prazo para terminar o seu doutorado. E aí nunca tá bom e o professor quer mais, mas aquilo ali você percebe que dá para defender, que dá para terminar. E aí vai prolongando, já vi. E prolonga 6 meses, e prolonga 1 ano. E aquilo ali vai te corroendo, porque você quer se livrar daquela situação, né? Tem gente que pede licença e volta para um ambiente de trabalho. Pronto, vou dizer desse meu amigo, que já tem seus 60 e poucos anos, já vai se aposentar do município. E aí estava fazendo um doutorado na Universidade Federal. E o professor dele era bom. Ele dizia o professor é bom. Mas adoecia ele porque nunca tinha fim. Nunca tinha fim. Tinha um objetivo, chegava nesse objetivo, que é o objetivo inicial do trabalho, todo cumprido. Aí o professor, não, mas eu quero tal coisa, eu quero tal coisa. E aí a mente vai ficando saturada. Chega um ponto que você não consegue mais fazer nada. Você senta para escrever, não sai. Por causa da pressão, é uma pressão nossa, que precisamos terminar essa pós-graduação para ter o diploma e ir finalmente trabalhar, ou fazer um concurso, né? Então, é a cobrança nossa de querer fazer direito, de não passar vergonha na banca. E é aquela pressão do outro que está de fora, que você não sabe dizer não, mas está ali todo dia corroendo, e você quer finalizar e não termina. Então, assim, isso adoece. Isso aconteceu comigo, não do caso da minha orientadora no doutorado fazer isso comigo, mas foi uma cobrança minha mesmo. E aí ela foi maravilhosa, porque ela que insistiu e disse, deixe eu ver o seu trabalho. Só que eu cobrava tanto que tinha que estar perfeito para eu mostrar para ela, por medo, acho que de outros professores ou de outros colegas que estavam passando por essa situação, né? E aí ela acabou me ajudando. Ela viu e disse, olha, o seu trabalho está encaminhado, já pode terminar, por que não está bom? Então você vai melhorar isso, isso, isso e isso. Então tem duas situações, tem um bloqueio seu e tem um bloqueio daquela pessoa que está constantemente pressionando para sempre ficar melhor e o melhor nunca chega. E às vezes isso é intencional, né? A pessoa, orientador, tem problemas. E às vezes não é intencional, a pessoa realmente quer fazer um trabalho bem feito, mas você não está sabendo dizer não estou conseguindo, nesse formato de orientação, não estou conseguindo levar. E aí está me adoecendo. E aí teria que sentar e pensar o que é que podemos fazer para solucionar. Então já vi diversos casos de pessoas terem surtos psicóticos por conta dessa pressão psicológica. Espero que tenha ficado claro. Lógico que eu vou indo falando, porque eu não tenho edição no vídeo. É algo que eu pego a ideia e vou falar, não é? Sobre esse assunto, sobre situações. E aí histórias eu tenho um monte. Só que aí eu tenho que resumir, senão eu vou falando muito, muito, muito. Tá bom? Então, para pensar nisso, é possível dizer não. Quando a gente vence o medo,
a gente impõe limites ao outro, a gente se sente bem, é libertador. A pessoa não invade o teu espaço, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, e procure ajuda psicológica para tratar sobre o não conseguir dizer não, porque isso envolve diversos fatores, e aí isso nos adoece, principalmente na vida acadêmica. Tá bom? Boa noite a todos e até o próximo vídeo.